Galera, finalmente o meu SSD NVMe de 1TB chegou. Você tá ligado que eu tenho um Steam Deck de 64 GB e que não é suficiente para instalar a maioria dos jogos atuais. E quase nem demorou. Depois de 3 dias atravessando desertos, florestas e oceanos, ele encontrou Curitiba e por lá ficou cerca de 30 dias. Mas o que importa aqui hoje nesse vídeo é que eu vou te mostrar como é que você vai fazer a instalação desse carinha aqui de forma simples e segura. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar em detalhes como é que você vai fazer isso, hein? Presta atenção. Em primeiro lugar, vou verificar se ele está funcionando, claro, né? Para depois a gente ver que no final vai ficar do mesmo jeito, né? Funcionando da mesma forma. Muito importante. Então eu vou sair aqui do jogo. Vou sair também aqui da Epic Games. No caso aqui eu instalei a Epic Games e eu vou sair dele, voltar para o sistema da Steam e lá eu vou desligar o aparelho. Eu não vou deixar apenas hibernando, certo? A gente vai desligar para ficar com total segurança aí de que vai estar desligado. Já aqui na tela da Steam a gente vai apertar ou o botão D ou o botão Steam aqui na esquerda para que ele abra o menu lateral e a gente vai até ligar e desligar. E aí a gente vai escolher a opção desligar, confirmar e aí é só aguardar. Já desligado, agora a gente vai começar a nossa cirurgia. É importante que você tenha chaves adequadas aí para você não espanar os seus parafusos, né? Vou usar essa daqui para ver se ela funciona bem. Ele tem 8 parafusos aqui na parte de trás, ó. Bem simples, bem tranquilo aqui, você vai começar a desaparafusar o seu aparelho. Note que esses parafusos aqui do canto, eles são maiores do que esse daqui, ó, os do meio, né? Os 4 centrais são menores, então você separe bem para que você no final não confunda onde colocar cada um deles, né? Você pode simplesmente colocar aqui no outro canto, de forma separada, ou então você pode usar uma forma que a gente chama de ordem parafusal, né? Colocando dessa forma assim fica bem mais fácil de você lembrar exatamente as posições onde você deve colocar cada um dos parafusos. Pronto, essa primeira etapa aqui já terminou e agora vem a etapa, uma das mais chatas, que é você remover essa capa do Steam Deck. De fato não é tão simples e às vezes dá medo de quebrar o plástico, mas você vai fazer com bastante tranquilidade que vai dar tudo certo, ó. E o ideal, galera, é que você, para remover essa tampa, não utilize nada de aço. É bom que você utilize alguma coisa de plástico, porque se você utilizar alguma coisa de aço, você vai acabar machucando os cantos do seu Steam Deck. Ninguém quer isso, né? Então, o ideal é que você tenha alguma ferramenta. No meu caso aqui, eu utilizo um kit de chave de fendas como esse, olha. Aqui você pode observar que eu tenho, além das chaves de fenda, eu tenho também algumas peças de plástico aqui, ó. Então eu vou utilizar uma delas para fazer essa remoção. Talvez isso aqui dê certo. Vamos lá. Caso você não tenha esse tipo de palheta aí, você também pode utilizar uma palheta de violão como essa aqui, ó. Aí já fica bem mais acessível para você encontrar aí caso você não toque violão, você vai conseguir aí com algum colega seu, né? Ela funciona muito bem também, eu já fiz com ela e agora eu vou fazer com essa outra aqui, tá? Por onde é que a gente vai começar? Aqui, eu costumo começar aqui por esse cantinho aqui, ó. Você vai colocar aqui na divisão e vai começar a afastar, ó.
E aí ele vai começar a abrir, ó. Vamos lá. Olha só como fica fácil, ó. Já abriu um pouquinho aqui, ó. Então aqui é só você, ó, sem nenhum esforço. Tá mais pra cá, ó. Já está abrindo, ó. Pode observar aí. Então aqui é só você continuar abrindo todo ele, inclusive nas laterais. Essa partezinha aqui do canto é uma das mais chatas aqui. Mas você forçando um pouquinho aqui, ó, vai dar certo, olha só. Botando assim, ó. Ela vai abrir. Veja que abriu. Ó, tem uma separadinha, já fechou de novo. Então você vai de novo, ó. Bota aqui por baixo, ó. Segure o aparelho com cuidado e, ó, já começou a abrir. Olha só, desencaixando. Tá um pouco sujinho aqui, né, galera, do uso da mão. Normal. Olha só. Conseguiu abrir aqui, ó. E aí é só puxar. Certo? Muito bem. E aí está o acesso interno do nosso Steam Deck. Próximo passo é você tirar os parafusos de duas posições aqui no caso desse meu modelo. Aqui nesse ponto e nesse ponto aqui em cima. É isso? Tem aqui e desse, tá? Vamos lá. Tirando, segundo, pronto. E agora a gente vai remover essa placa. Um jeitinho, tirar aqui. Ela parece estar um pouco presa, mas não é por conta de parafuso. É por conta dos thermal pads que grudam. Ó, tem aqui alguns thermal pads, ó. E ela fica um pouco grudada, tá? Nesse ponto aqui, ó, é onde você vai desconectar a bateria. E é um conector bem frágil. Então você tem que ter bastante cuidado, inclusive com os circuitos que tem aqui ao redor. Se você, por algum acaso, tacar uma chave de fenda aqui, provavelmente vai remover algum desses circuitos aqui. Então aí é perda total no seu Steam Deck. Então tome cuidado para quando for remover aqui a bateria, tá? Eu vou usar, inclusive, galera, vou usar umas chavezinhas de plástico aqui para evitar qualquer problema, qualquer risco aqui de eu acertar um circuito, tá? Pronto, eu só fiz desengatar um pouquinho aqui e puxei aqui por essa fita, ó. Certo? Então, vai com cuidado, devagar, que dá certo. E aqui eu vou só puxar agora. E aí ele já vai sair, ó. Pronto, tá aí, certo? Então tá aqui a bateria e tá aqui o cabinho dele do lado de fora. Então, já estando desconectado, você diminui qualquer risco de danificar sua placa. Pelo menos do ponto de vista elétrico. Próximo passo agora é voltar para a chave de fenda e remover o nosso SSD. Certo? Tirar aqui, separa o parafuso, não esquece. Porque um dos problemas aqui do Steam Deck que eu vi é que os parafusos todos são diferentes. Tem os parafusos da parte central, que são médios, os dos cantos, que são bastante grandes, e tem esses outros dois aqui que são bem pequenos da parte interna, né? E agora esse menor ainda, que é o do próprio SSD. Vamos aqui remover o SSD, só puxar, e você vai observar logo de cara que ele tem aqui dois cortes, ó. Quando você compara com o novo, você vai observar que ele tem apenas um corte. Isso porque esse modelo original, ele é o tipo SATA M2. A velocidade teórica máxima dele é de 6 gigabits por segundo, enquanto esse aqui, NVMe, tem uma velocidade teórica de até 20 gigas por segundo. Então, já é uma grande vantagem também na questão de desempenho. Então, voltando aqui para esse aqui, você vê que ele vem com uma capazinha protetora. Então, a gente vai remover essa capa aqui para colocar no outro, né? Veja aí mais detalhes. Esse aqui é o original de 64 GB. Vamos deixar aqui de lado, que a gente vai acabar utilizando ele para a gente pegar tudo que está instalado nele e a gente vai fazer um clone para esse outro aqui. Eu vou já te mostrar como é que a gente faz isso, tá? Então, pegando aqui o novo, a gente vai colocar aqui nessa capinha. Basta você verificar esse corte aqui do lado superior, direito aí, né? Ó, e encaixar. Só empurrar. Ouvir o cliquezinho, abaixa e põe o parafuso. Vamos parafusá-lo e vamos colocar a bateria. Para colocar não é tão difícil como tirar, né? Tirar é mais difícil. Aqui para colocar é bem mais tranquilo. Abaixou aqui, ó.
Colocou na posição certa e aí é só colocar um pouquinho aqui para conectar. Assim que você conecta, você verifica que a luz aqui acende, certo? Então significa que já está conectado, já está com corrente na sua placa. Devolvendo aqui a capinha novamente, né? Com bastante cuidado aqui para não encostar em nenhuma parte elétrica, porque agora está eletrificada a placa. Agora vamos colocar a capa. Para colocar aqui é só colocar na posição e pressionar, que ela já vai encaixando. E agora eu vou começar o processo de clonagem do SSD antigo para o SSD novo. Lembre-se que no SSD antigo eu já tenho todo o sistema configurado com vários jogos e eu não quero ter que recomeçar a reconfigurar tudo do zero. Você também poderia fazer isso, mas eu não quero fazer dessa forma, eu quero copiar da maneira que estava o antigo. E para isso você vai precisar de um hub USB do tipo C, e que também tem um slot para SSD NVMe. Eu vou deixar o link na descrição, hein? No meu caso aqui, eu vou preferir usar esse outro aqui, que já estou mais acostumado a utilizar, e ele tem aqui também um adaptador aqui onde eu vou conectar o meu SSD antigo, o original do Steam Deck. O próximo passo é você acessar clonezilla.org e fazer um download da imagem desse sistema. Ele vai ser o responsável por fazer o clone do SSD antigo, que é o de 64 GB, para o SSD novo de 1 TB. Então aqui ele já detecta qual é a sua arquitetura que você está usando no momento. No caso aqui eu estou usando um notebook para poder fazer esse download aqui dessa imagem. Clicou aqui em download e ele já deve começar aqui a baixar. Então, no seu caso é só salvar, no meu aqui eu não vou precisar. Naturalmente, você vai precisar também de um pendrive, que é onde você vai jogar a sua imagem do Clonezilla. Depois de baixar da imagem do Clonezilla, você vai baixar também um programa chamado Rufus. Eu estou utilizando a versão 4.1. Ele vai ser o responsável para colocar a imagem do Clonezilla no pendrive. Então, selecionando aqui qual é o pendrive, você vai selecionar aqui que é uma imagem ISO e vai selecionar a partir do ponto que você baixou o Clonezilla. No meu caso aqui eu não vou fazer porque ele já está configurado nesse pendrive. Mas no seu caso basta iniciar e aguardar aí a finalização da cópia da imagem. Vou utilizar o pendrive, que no caso eu vou precisar para poder conectar aqui o pendrive com a ISO do Clonezilla. E aí basta conectar ao Steam Deck. A primeira vez que você ligar o Steam Deck com o novo SSD sem nada gravado nele, vai aparecer essa tela aqui, com 4 opções. Continue, Boot Manager, Boot from File e Setup Utility. Eu vou acessar aqui essa segunda, que é Boot Manager. E aqui eu vou escolher, nesse caso, o pendrive, que é essa opção aqui onde tem o Kingston. Com isso vai aparecer uma tela do Clonezilla como essa. Vai ficar um pouco difícil de você ver na câmera, mas aqui você vai ter uma série de opções aonde você vai fazer o boot. No caso aqui, basta escolher a primeira opção. A tela vai ficar de lado, mas isso não é problema, daqui a pouco ele conserta. Escolha a primeira opção e aguarde. Escolha a língua, no caso inglês. Escolha qual é o layout do teclado que você quer, basta deixar a opção que ele já seleciona para você e apertar o botão A para seguir. E aí ele já vai corrigir o layout da tela. Basta dar o comando para ele seguir, abrindo o Clonezilla. E aí nesse caso aqui você vai ter que prestar atenção nessas opções. E nesse caso agora você vai ter que prestar atenção nas opções que ele te oferece. A primeira opção é Device to Image, ou seja, de um dispositivo para uma imagem. Não é essa a opção que eu quero. A opção que eu quero é de um dispositivo para um dispositivo, de um device para um device, que é o nosso caso. Eu quero copiar de um SSD para um outro SSD. E aí você vai escolher também o modo iniciante, ou beginner. Próxima opção, você vai escolher disco local para disco local. Nessa tela você vai escolher a primeira opção, que é disco local para disco local.
E agora a tela que você tem que ter mais cuidado. Qual é a origem e qual o destino da cópia? No caso aqui, a nossa origem é o SSD de 64 GB e o destino é o disco de 1 TB, né? O SSD de 1 TB. Então, nesse caso, a origem vai ser o 64 GB. Selecione e aperte OK. E agora aqui nessa tela, depois do processamento, ele já vai identificar que o destino vai ser o NVMe. Basta você confirmar e apertar o botão A para confirmar. Escolha a opção SF-SCK, que é para ele escapar qualquer checagem no disco, não precisamos disso agora. E nessa tela você vai escolher a primeira opção, que é o K0, para que ele use a tabela de partição do disco de origem. Foi isso aqui que eu usei. Na última tela aqui você vai escolher para ele fazer um reboot quando terminar todo o processo de cópia do SSD de 64 GB para de 1 TB. E agora é só apertar mais uma vez para continuar. E agora é só aguardar o processo de instalação. E agora é só aguardar todo o processo de cópia. Ele vai perguntar ainda se você quer continuar. Ele está dizendo aqui que vai apagar todos os dados possíveis que existam no SSD de destino. E mais uma pergunta que ele faz aqui, se você tem certeza que vai apagar o disco de destino. Então, nesse caso aqui eu vou confirmar. Nesse caso eu não estou conseguindo continuar porque eu preciso digitar a letra Y para dizer que é sim ou yes. Então eu tive que conectar um teclado naquele dispositivo para poder continuar. Veja, conectei um teclado e agora eu vou digitar a letra Y para continuar. Dá um Enter. E aí sim, ele vai continuar o processo de cópia do SSD de 64 para o SSD de 1 TB. At the 2 and the 3. Anthony Davis is out there with JaVale McGee. And it's Bradley in at the point guard. Now here's Bradley. And they double up Davis. Green up on top. They get a hand on it. Oh, and a fast break for the Heat. Butler with the ball. He's picked up by James. Tries again. And Davis sends it back. Love that D from Davis. Rises up and swats that shot away. McGee, the pass to Davis. Lays it up off the glass. Davis has got the opening bucket of the night here for the Lakers. Lots of speed and athleticism on the floor tonight, Brent. What do you think could determine the outcome? Well, if guys are going to play fast, Kevin, and guys are going to be up in the air, it's going to come down to very solid decision-making to see who it is that separates themselves in this one. And so the Los Angeles Lakers get the first points of the ballgame. Miami no good on that time either. Yeah, a little bit surprising he hasn't connected on at least one of his 3 shots yet, but he's going to keep shooting. The shot's good from McGee. Uncovered at the rim, finding cracks in the defense here early on. Just really smart basketball and exploiting whatever holes that he's seeing right now in the defensive squad. And he gets the bucket. Well, around the rim, Bam Adebayo makes so many things happen because he's so athletic. Bradley passes to McGee for 3. Miami grabs the miss. Butler from outside. There's JaVale McGee with the rebound. Still searching out their offensive game right now. 1 of 5 from the field to start this one. James, good, and it's Green picking up the assist. Well, LeBron right through the defense this time. Incredible at finishing off that one. Guys, they're looking for a way to score here. Yeah, they've had a tough time taking the lid off. And this quarter, he has clearly been off the mark. Green, the pass to Davis. Agora sim, o meu Steam Deck está exatamente como eu gostaria. Com 1 TB de espaço eu vou conseguir instalar meus jogos prediletos. E se você gostou aqui do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever, galera. É muito importante para continuar nos motivando a criar mais vídeos como esse aqui.
Se tem nerd aí, eu sempre vou estar por aqui, hein? Valeu, fui!